Empregados de mesa, que desastres do Dia dos Namorados testemunharam. Divirtam-se a ver. História 1. Dois pedidos de casamento falhados no mesmo Dia dos Namorados. O primeiro disse simplesmente: "Não, não posso fazer isto", e saiu. O segundo ficou a olhar como um veado congelado nos faróis durante uns excruciantes 30 segundos antes de murmurar: "Vamos falar sobre isto mais tarde." Ficaram durante o resto do jantar especial de 6 pratos do Dia dos Namorados, a comer e a fazer conversa fiada dolorosa. História do: Sou barman, mas por acaso fui eu que tive o encontro para este desastre em particular. Quem trabalha na indústria dos serviços sabe que, geralmente, não se fazem planos em certos feriados, porque se tem de trabalhar, aconteça o que acontecer. Não tinha um encontro no Dia dos Namorados há provavelmente 7 anos. Por isso, quando o meu patrão me deu o dia de folga, fiquei surpreendido e publiquei algo estúpido no Insta sobre isso. Recebi uma mensagem de uma rapariga que eu conhecia, mas não muito bem, a convidar-me para sair no Dia dos Namorados, e ela era muito gira. Por isso pensei por que não. As coisas correram tão mal, tão depressa. Chegamos ao restaurante, tomamos uma bebida no bar enquanto esperávamos pela nossa mesa, tomamos um shot para fazer fluir o lubrificante social, uma vez que não nos conhecíamos muito bem. Paguei a conta do bar e fomos para a mesa. Para ambientar um pouco o cenário, este sítio é uma churrascaria muito boa e tem umas cabines vermelhas escuras, com um padrão de diamante que são fofas, com botões em cada ponto do padrão. Ela agarra no braço e a sua mão sai coberta de sangue. E ela parece tão confusa, e eu não faço ideia do que raio acabou de acontecer. Olho em volta pensando que alguém a tinha esfaqueado, mas toda a gente à nossa volta está sentada a olhar para nós. Vou para o lado dela da cabine e pego nos guardanapos da mesa para descobrir onde ela se cortou. Toda a parte de trás do seu braço está cortada do cotovelo ao ombro. Um dos botões tinha se partido da parede e o fecho metálico estava exposto, pelo que, quando ela se sentou, o braço correu ao longo dele. Ela estava em pânico. Eu tentava estancar a hemorragia, enquanto as pessoas à nossa volta percebiam o que se passava e chamavam o 112 para nós. Os paramédicos aparecem, eu obtenho os dados da dona do restaurante através do gerente e passamos a noite nas urgências, onde ela precisou de cerca de 80 pontos. Estávamos ambos exaustos, quando um tipo entra com flores, champanhe e um saco de comida do restaurante que tínhamos deixado. Era o dono do restaurante que vinha certificar-se de que podíamos ter a refeição de Dia dos Namorados que tínhamos perdido. É claro que provavelmente foi porque ele estava com medo de ser processado, mas mesmo assim foi muito bem-vindo depois da porcaria que a noite se tinha tornado, tão rapidamente. Eu e ela acabamos por namorar durante quase 3 anos e tornamo-nos bons amigos do dono. Tão bons amigos que ela acabou por comer o gajo e foi a última vez que ouvi falar de qualquer um deles. O fim. Editar. Gostaria de agradecer sinceramente às pessoas que estão a ver o meu histórico de comentários e me enviam mensagens com coisas como: "Se calhar, se não jogasses tantos videojogos como uma criança, não serias fudido." História 3. Não foi um desastre total, mas mesmo assim não foi bom. No ano passado, tivemos uma mesa de 2 pessoas, provavelmente na casa dos 40 anos. Demorou 45 minutos para que este casal recebesse as suas entradas devido ao facto de a nossa cozinha estar demasiado cheia. Quando foram deixados à mesa, pediram imediatamente caixas para levar porque disseram à ama que estariam em casa a uma determinada hora. Ouvi a mulher dizer: "Bem, acho que é por isso que não celebramos o Dia dos Namorados." A pior parte foi que eles não estavam zangados, apenas muito tristes. Tirando os meus sentimentos pessoais sobre jantar fora no Dia dos Namorados, senti-me tão mal por este casal ter claramente feito um esforço para ter uma noite agradável um com o outro, apenas para que tudo corresse desta forma. A propósito, nós pagamos as refeições deles. Editar para esclarecer algumas questões de tempo. Devia ter acrescentado mais contexto a esta história da primeira vez, mas quis mantê-la simples. Eles fizeram uma reserva, mas infelizmente sentaram-se com cerca de 10 minutos de atraso. Pediram uma rodada de bebidas enquanto olhavam para o menu, depois uma salada e depois as entradas. História 4. Eu estava a trabalhar como empregada de mesa num restaurante de sushi, e o Dia dos Namorados era um turno em que só havia mãos no convés. Um rapaz com quem eu tinha começado a sair queria sair, mas eu disse-lhe que, trabalhando em serviços alimentares,
nunca se tem folga no Dia dos Namorados e que teríamos de celebrar no dia seguinte ou no fim de semana seguinte. Ele ficou tão chateado que convidou outra rapariga para sair. Foi ao restaurante onde eu trabalhava no Dia dos Namorados e sentou-se na minha secção. Depois passou a noite inteira a fazer figura de parvo e a deixar o seu par desconfortável enquanto tentava fazer-me ciúmes. História 5. Vi um casal a discutir num restaurante. Não era eu que os servia, mas a mesa estava mesmo no centro do restaurante e eles estavam a falar alto o suficiente para toda a gente ouvir. O meu gerente pediu-lhes gentilmente para se irem embora e a resposta dos rapazes foi gritar: "Há 2 anos que quero fazer esta merda", e saiu a correr. História 6. Parecia um filme. Eu estava a servir num restaurante italiano. Não era um restaurante chique, mas mesmo assim, e estava cheio de namorados. Um tipo entra e senta-se no bar sozinho, com um ar muito abatido. Ele pediu um whisky, eu servi-o e disse-lhe que era por conta da casa, porque ele parecia estar a precisar. Ele começou a contar-me a sua história. Ele tinha vindo à cidade para surpreender a namorada no Dia dos Namorados. Cerca de 5 horas de viagem de autocarro entre cidades. E surpreendeu-a mesmo. Ela estava no seu dormitório a esconder-se de um dos seus amigos do liceu. Ele não sabia o que fazer. Por isso entrou no primeiro sítio que vendia álcool. Entornei todo o uísque que ele quis e vi os Raptors com ele. Nunca mais o vi. É clichê, mas aconteceu. Edith. Ver os Raptors não é um eufemismo. Vimos o jogo de basquetebol. História 7. Na altura em que servia comida num daqueles restaurantes de mariscos super turísticos, fiz um turno duplo no Dia dos Namorados. Ao almoço, entrou um casal mais novo a celebrar o seu aniversário de 1 ano de casamento. Dei os meus parabéns e comecei a fazer o meu discurso habitual antes de receber os pedidos. Finalmente, chego ao fim e pergunto-lhe se tem alguma alergia. Ela olha diretamente para o namorado e diz: "Sim, sou alérgica a peixe e marisco." Depois olha para mim muito triste. Assegurei-me de que todos os aspectos da refeição estavam bem para ela. Mas foi aquele olhar de: "Namoramos há 1 ano e ele ainda me leva-se a um restaurante que me pode matar", que realmente me marcou. História 8. Aconteceu com o meu pobre colega de trabalho. Um tipo e o seu par vieram ao restaurante no Dia dos Namorados. Divertiram-se imenso. Comeram muita comida, beberam muito vinho e deram-se muito bem com o meu colega de trabalho que os servia. Cerca de 2 meses depois, voltaram e pediram novamente ao meu colega de trabalho, que aceitou alegremente servi-los. O tipo apresenta-lhe a mulher e o meu colega diz qualquer coisa sobre o quanto gostou de o servir no Dia dos Namorados. Eles ficam calados. A mulher levanta-se e vai-se embora e o tipo baixa a cabeça. Acontece que ele tinha trazido a amante no Dia dos Namorados. Mas o meu colega não se apercebeu que ele estava com uma mulher diferente desta vez e não pensou em nada. História 9. Trabalhava como empregado de mesa numa cadeia de marisqueiras muito popular, que não é muito chique. Mas, quando se vive numa cidade como a que eu trabalhava, esse tipo de sítio é o melhor sítio para ir no Dia dos Namorados. Bem, a noite estava incrivelmente ocupada quando entrou um casal. Estavam chateados por terem esperado 45 minutos por uma mesa e queixavam-se bastante. A mulher estava vestida com um vestido muito bonito e um casaco de peles artificiais muito realista. Bem, sentaram-se e serviram-lhe a sua bebida gelada. Ela vai levantar o copo até a boca e, inexplicavelmente, o fundo do copo parte-se e a bebida é entornada em cima do vestido e do casaco. História 10. Um casal mais novo veio para o que só posso supor que era um primeiro encontro. Encomendaram uma pizza, mas não chegaram a comer, ficaram a conversar, acho eu. O tipo devia estar a sentir-se confiante, porque cerca de 2 horas depois levanta-se, vai à casa de banho e depois decide sentar-se ao lado dela na cabine, em vez de se sentar à frente dela, onde estava antes. Juro-vos que ela se levantou e foi à casa de banho cerca de 10 minutos depois. E quando voltou, decidiu que seria melhor não se sentarem ao lado um do outro, e sentou-se no lugar onde ele estava. Editar. Parece que já respondi milhares de vezes, por isso aqui fica. Não, não há, a meu ver, nada de errado em sentar-se ao lado do seu par em vez de do outro lado. Sei que desde que se sinta confortável com isso, pode fazer o que quiser. O que importa é o que as pessoas pensam. A parte estranha é que ele se mudou para o lado dela e ela decidiu mudar-se para o lado diferente em resposta. História 11. O primeiro era um casal mais velho que estava bem vestido. Foram educados e cordiais comigo.
mas não demasiado entusiasmados ou amigáveis. Estiveram à mesa durante pouco mais de 1 hora e meia e não os vimos dizer uma única palavra um ao outro durante esse tempo. Cada vez que me aproximava da mesa deles, o ambiente parecia que tinha entrado diretamente numa discussão, mas eles não falavam, nem olhavam um para o outro, nem nada. Tinha dado o anel ao pessoal da cozinha para que o pudéssemos trazer com o bolo, e também tinha arranjado uns balões e serpentinas. Enfim, ele entra uns passos atrás da sua companheira. Toda a gente sorri para os dois, mas ele cerra os dentes e abana a cabeça, arrastando subrepticiamente o dedo pela garganta ao estilo pantomima. É óbvio que ela estava furiosa com ele por causa de qualquer coisa. Passa a primeira metade da refeição a resmungar baixinho, e a segunda a falar constantemente com ele. Enquanto ela estava na casa de banho, o gerente fez-me verificar se ele não queria que trouxéssemos o anel para fora ou algo do gênero. Senti-me mesmo mal por ele, ela era mesmo má. História 12. Não sei, mas vou descobrir na sexta-feira, porque trabalho num restaurante e é no Applebee's. Update. Sorry, Reddit, tenho trabalhado imenso e não tive tempo de vos atualizar. Basicamente, o Dia dos Namorados no Applebee's não foi muito diferente de qualquer outra sexta-feira à noite, mas vou dizer, muitas pessoas foram mesquinhas como o pato com as suas gorjetas. E eu quero dizer muitas pessoas. Também, houve um casal que jantou e correu, e houve um gajo que levou uma tampa. Fora isso, foi tão trash como o normal. Feliz Dia dos Namorados atrasado a todos, de volta ao trabalho eu vou. História 13. Não era a minha mesa, mas nos meus tempos de Olive Garden, tivemos um homem que aparentava ter uns 20 e poucos anos, a bater com um garfo no seu copo de vinho vazio para chamar a atenção dos estranhos à volta. Depois ajoelhar-se com uma pulseira de prata na mão e pedir à namorada para aceitar este anel de compromisso. História 14. Um tipo pediu a namorada em casamento e ela disse, não. O tipo levantou os braços e saiu a correr do edifício. Mais tarde, enquanto esperava que alguém a viesse buscar, ela disse-nos que tinha sido completamente inesperado, porque só namoravam há alguns meses. No outro dia de festa, um tipo levantou uma grande confusão por não servirmos bebidas alcoólicas à namorada menor de idade. História 15. Trabalhei num restaurante mediterrâneo de luxo. No meu segundo dia dos namorados, foi provavelmente a noite mais movimentada que já trabalhei como empregado de mesa. Tínhamos reservas que ocupavam basicamente todo o restaurante, incluindo o bar e o pátio, das 16 real às 23 real. No entanto, um tipo não parava de insistir, perguntando de 10 em 10 minutos quanto tempo faltava para estar sentado, dizendo constantemente que era um cliente habitual e que o seu par ia estar lá às 7, ele chegou às 6. Insistimos que, assim que houvesse uma mesa disponível e todos os clientes antes dele estivessem sentados, ele teria uma mesa, mas devido à quantidade de reservas, não podíamos garantir que ele teria sequer uma mesa. Por volta das 18h50, o tipo perde a cabeça, dirige-se rapidamente para a banca da hospedeira onde está o livro de reservas, agarra no livro de reservas e sai praticamente a correr pela porta da frente. Agora tudo está a ir por água abaixo porque a única cópia das reservas para a noite que ainda vai a meio desapareceu. 2 dos proprietários saíram a correr para seguir o tipo e tentar recuperar o livro, mas quando saíram, ele já tinha saído do parque de estacionamento. Melhor ainda é que, 2 horas depois, o caos ainda estava instalado e o tipo voltou a aparecer a dizer que tinha uma reserva para 2. 3 dos 5 proprietários, todos irmãos, acompanharam o tipo e a sua acompanhante até o parque de estacionamento e baniram-no do restaurante permanentemente. Até tiraram uma fotografia dele e a fixaram-na na montra a dizer, não sirvam este homem. História 16. Um casal sentado no bar estava a desfrutar da sua noite fora. O homem levantou-se do banco do bar e foi à casa de banho. Enquanto a namorada estava sozinha e completamente bêbada no bar, uma mulher aleatória aproximou-se e revelou que tinha dado match com o namorado da mulher no Tinder e que tinham ficado juntos uma semana antes. A namorada bêbada recusou-se a acreditar na história, por isso a mulher mostrou-lhe o perfil dele no Tinder e a conversa que tiveram. O namorado voltou para junto de uma namorada bêbada, a soluçar e aos gritos. Senti-me como se estivesse a ver um reality show, foi incrível. A pobre rapariga foi praticamente carregada para fora do bar pelo namorado de 3 anos, que ela acabou de descobrir que a andava a trair sabe-se lá há quanto tempo.
Foi o momento mais dramático que alguma vez vivi e não tinha nada a ver com isso. Editar. Na altura eu era empregado de bar e este casal sentou-se mesmo em frente ao sítio onde passo a maior parte do meu tempo. A estação de lavagem de copos. Editar 2. Para aqueles que se perguntam como é que a mulher sabia que o casal tinha uma relação de longa duração, não sei. O meu palpite é que ela descobriu da mesma forma que eu, com base na audição, na linguagem corporal e no facto de esta mulher ser demasiado sensível e liberal com beijos na cara e coisas do gênero. História 17. Não era empregado de mesa, mas era chefe de pastelaria numa grande estância em Cape Cod. Recebemos uma encomenda especial de um tipo que vinha para o seu aniversário, Dia dos Namorados. Queria que a sobremesa tivesse escrito: "Queres casar comigo?" para poder fazer a pergunta quando saísse. Os cozinheiros passaram a noite toda a perguntar se já tinha acontecido. Escrevi a inscrição no prato e vesti-o a rigor com folha de ouro e chocolate caro. Estou a tirar uma fotografia do prato mesmo antes de estar pronto para sair e reparo que o nosso chefe de mesa entra com um olhar estranho na cara. Ele diz claramente: "Não precisam disso." Ela acabou com ele antes de as entradas chegarem à mesa. História 18. Eu estava a trabalhar numa cadeia de churrascarias de luxo na zona noroeste da Grande Los Angeles, no Vale. O Dia dos Namorados é, obviamente, um dos 5 dias mais movimentados do ano para nós. Fazíamos cerca de 500 refeições entre as 17 e as 22 horas. Um casal mais jovem, talvez a meio dos 20 anos, vestido a rigor, entrou pouco depois de abrirmos e sentou-se numa mesa basicamente no centro da sala de jantar. Foram muito simpáticos e agradáveis. E percebi que, para eles, jantar no nosso restaurante era um prazer muito especial. Por isso fiz tudo o que estava ao meu alcance para o tornar especial para eles. Quando acabaram, provavelmente por volta das 19 horas, trouxe-lhes a conta que rondava os $300. Quando voltei para ir buscar, o homem estava com um ar muito envergonhado e disse que achava que tinha deixado a carteira no carro e que a mulher, que estava envergonhada por ele, não tinha nada com ela porque o vestido não tinha bolsos e ela não tinha trazido mala. Então, ele sai e 5 minutos depois regressa pálido como um fantasma. Deixou a carteira em casa e pergunta se pode telefonar mais tarde com os dados para o pagamento. O meu gerente não deixa que isto aconteça porque não há qualquer tipo de garantia que ele possa deixar. Por isso, o homem tem de conduzir até Burbank para ir buscar a carteira enquanto a mulher espera, com o cabelo arranjado e o batom vermelho e o seu lindo vestido, no meio da sala de jantar no Dia dos Namorados. Agora, no melhor dia sem trânsito, nunca acontece, são pelo menos 40 minutos em cada sentido do nosso restaurante até Burbank. Ela esteve lá quase 2 horas à espera do tipo. Estávamos todos tão envergonhados por ela que o pessoal estava sempre a oferecer-lhe discretamente bebidas e pequenos petiscos da cozinha. Foi uma das coisas mais embaraçosas que já vi num restaurante. Quando ele finalmente regressou, pediu-nos desculpa a nós e a ela, pagou a conta e deu uma gorjeta de 30% e foram-se embora. Era óbvio que tinha sido um erro honesto, mas ainda penso naquele casal de vez em quando e pergunto-me como é que as coisas correram para eles. História 19. O velhote pediu a mulher em casamento. Ele tentou sair da cadeira para se ajoelhar, tropeçou e caiu e presumo que partiu alguma coisa, uma vez que não se conseguiu levantar e tivemos de chamar uma ambulância. A minha gerente teve de levar os dentes dela ao hospital separadamente, porque ela os tinha tirado para comer a sopa. Sabe-se lá por quê? E deixou-os em cima da mesa na confusão, editado para acrescentar. Não sei se ela disse que sim, a minha gerente não chegou a vê-los no hospital, apenas passou os dentes à enfermeira. História 20. Na faculdade servia as mesas, e o Dia dos Namorados era sempre um bom dia em termos de gorjetas. Uma vez vi um casal entrar para comer, a meio do jantar a mulher do homem apareceu para fazer uma surpresa ao casal. A mulher pegou na garrafa de vinho e deitou os restos na cabeça do marido. Tirou a aliança e disse à namorada que podia ficar com ele. Ele deu-me uma gorjeta de $100. História 21. O sítio onde trabalhei na faculdade era um estabelecimento bastante agradável e um destino romântico, porque a nossa vista dava para toda a cidade. Também se situava no topo de um hotel de 5 estrelas que tinha vários projetores a passar, o que se passava à volta do hotel no átrio. Não havia imagens do ginásio ou da piscina. Por isso era relativamente calmo e nunca houve problemas de privacidade.
O que se passa é que um tipo entra com a mulher e pede para se sentar numa zona isolada. Bem, podem imaginar que, como estávamos muito ocupados e era dia de São Valentim, não havia lugar para isso. Por isso ele esperou mais uma hora para se sentar no canto de trás. É a minha secção. Aceito o pedido de bebida e cuido deles. Mas o marido já tinha saído quando voltei e não o vi ir à casa de banho. Sem pensar em nada, vou ao bar buscar a bebida e vejo todos os meus colegas de trabalho amontoados à volta do monitor por cima do bar, juntamente com toda a gente que lá está. O único problema é que a câmera por cima da mesa deles tinha uma visão clara porque estava situada no canto. Por isso, agora todo o átrio do hotel pode ver como ele circula entre nós. No bar a rir, as pessoas a fazer o check-in e o nosso par romântico a comer um ao outro. Cada vez mais pessoas começam a reparar e o bar enche-se. Isto inclui o pessoal dos fundos da casa, como os lavadores de louça e os cozinheiros de linha. Mas antes de o fazerem, o marido tenta levantar-se demasiado depressa e vira à mesa, estragando todos os pratos e expondo o fato de ter a braguilha aberta e a banana de fora. História 22. Eu era um desastre. Era um empregado novo e era horrível. Deitei um tabuleiro inteiro para o chão. A culpa foi minha. Editar. Estou a adorar todos os empregados que partilham as suas histórias. Para todos os que ainda estão no ativo, que as probabilidades estejam sempre a vosso favor no Dia dos Namorados. Que os vossos clientes deem boas gorjetas e não sejam idiotas. História 23. 16 anos na hotelaria dão-nos algumas boas histórias. A mais embaraçosa, no meu primeiro emprego como empregada de mesa, um tipo queria pedir a namorada em casamento. Chegou 2 meses antes para reservar e tinha tudo planeado. Planeava fazer a pergunta durante a sobremesa. Tínhamos champanhe, balões e faíscas preparados para o grande momento. Chegou à altura, ele ajoelhou-se e fez um discurso sobre o seu amor por ela. Ele pede. Ela diz que não, põe o anel no saco, acaba a sobremesa e vai-se embora. Possivelmente a coisa mais embaraçosa que tive de testemunhar, ao lado de cerca de 200 outras pessoas. O gerente deu-lhe tudo de graça porque se sentia muito mal por ele. Depois disso, sempre que o via, ficava com uma sensação de pena. O mais aborrecido estava a trabalhar como gerente de serviço, e uma das caixas estava sempre a deixar cair a rede. Enquanto tentava arranjá-la, conseguia ouvir claramente a conversa da mesa junto ao posto dos empregados de mesa. Ele ficou calado e não disse nada durante algum tempo e depois perguntou-lhe qual era o plano. Ela disse que ia ficar com o bebê. Ele disse que não queria filhos e que lhe tinha dito isso. Ela ficou chateada e disse que achava que ele ia ficar feliz e mudar de ideias quando descobrisse. Nesta altura já arrumei a caixa, mas não consigo afastar-me deste acidente de viação. Acontece que ela deixou de tomar a pílula sem lhe dizer, pensando que o podia fazer mudar de ideias. Ele disse que sabia que ela podia ser um pouco maluca às vezes, mas isto era o próximo nível. Ele disse-lhe que estava tudo acabado e que ela podia mandar alguém buscar as coisas dela, pois não queria ter mais nada a ver com ela. O mais engraçado, gerir o serviço de quartos de um hotel onde havia um pacote de namorados que incluía a entrega de cada prato do menu especial no quarto. Mais do que alguns casais acharam que era boa ideia pedir o próximo prato e depois começar a fazer sexo. Tive o privilégio de ver pessoas a atender a porta nuas, ver brinquedos sexuais espalhados e um em que os outros membros do trio estavam a fazer sexo em segundo plano. Após queixas de casos semelhantes da minha equipa, tive de tomar medidas. Acabei por ter de telefonar aos clientes infratores e dizer-lhes que, se não respeitassem a minha equipa atendendo a porta pelo menos com um roupão fechado, podiam descer e ir buscar o resto da refeição ao restaurante. Bônus da mesma noite. Tive de chamar uma ambulância para uma mulher com um ombro deslocado. O tipo admitiu que estavam a tentar recriar uma cena tipo bucaque no chuveiro usando amaciador como esperma. História 24. Nada de muito escandaloso, mas eu dizia... Feliz Dia dos Namorados, praticamente a qualquer casal que se sentasse nas minhas mesas. Ocasionalmente, um deles dizia algo como, não estamos a namorar. Algumas vezes, a outra pessoa lançava um olhar que praticamente confirmava que ambos tinham interpretações muito diferentes do que se estava a passar. Há um episódio de 30 Rock em que mencionam que ir ao IKEA é um grande teste de estresse nas relações. Isso não tem nada a ver com ir a um restaurante nos dias mais movimentados do ano, em particular no Dia da Mãe e no Dia dos Namorados, especialmente quando é num fim de semana.
Diria que 99% dos desastres que vi foram apenas problemas normais, em que os casais se apercebem que têm diferentes níveis de paciência, e uma pessoa fica sem dúvida irritada com o restaurante cheio, e o seu tempo é arruinado. História 25. Um homem e uma mulher estavam a partilhar a sobremesa, e o homem, de brincadeira, pôs um pouco de gelado no nariz dela. Ela fez o mesmo e ele voltou a fazê-lo, mas com um sabor diferente de gelado. Ela passou-se com ele porque: "Sabes que eu gosto mais de chocolate, por que é que o desperdiçaste, seu idiota?" História 26. Eu era gerente de uma pizzaria com um bar completo. Definitivamente não era o tipo de sítio onde se levaria alguém para um jantar romântico no Dia dos Namorados. Mas continuava a ter muito movimento porque algumas pessoas não têm muito tato. Tínhamos um tipo que tinha telefonado a perguntar se podíamos pôr um anel numa sobremesa para ele. E claro, nós aceitamos. Ele deixou o anel no dia anterior e eu guardei-o no cofre do nosso escritório para o manter seguro. O casal aparece, e estão tão obviamente apaixonados que ela não parece reparar ou importar-se com o fato de ele a ter trazido a um sítio de meia tigela com um ambiente de bar desportivo no dia mais romântico do ano. Pediram champanhe. Bem, o melhor espumante branco da adega local, entradas, e estava quase na hora da sobremesa. Eu tinha usado os meus dotes de chefe de cozinha para preparar uma tarte de morango com chocolate especial que não estava na ementa. Só para esta ocasião. Por que não tentar tornar a noite deles, pelo menos, um pouco chique? Não estava lá. Perguntei a toda a gente se sabiam que raio lhe tinha acontecido. O meu assistente no local não fazia ideia, por isso liguei ao meu outro assistente, que também tinha o código do cofre, e eles também não sabiam. Finalmente, o meu gerente do bar mencionou que um dos donos tinha estado cá mais cedo e passado algum tempo no escritório. Ele tinha visto o anel no cofre e pensou que era algo que um cliente tinha deixado para trás. Achando que tinha entrado numa situação de extrema sorte, decidiu, como o escroque que era, que o levaria para si e pouparia dinheiro para um presente para a sua mulher no Dia dos Namorados. Saí a correr, meti-me no carro e fui a correr buscar o anel à casa do dono do restaurante. Porque ele era, como já tinha dito, um sacana e não queria ter o trabalho de trazer o anel para o restaurante. O gerente do bar foi até a mesa e fez uma mistura complicada de banana tail à beira da mesa, com vários truques de barman, e terminou com um shot flamejante que, uma vez deitado no resto, o fez fumegar. Fiquei muito desiludido quando soube de tudo isto, porque teria adorado ver isso em vez de infringir uma tonelada de leis de trânsito na minha tentativa de obter o anel. Finalmente voltei a entrar a correr, após cerca de 15 minutos à beira de um ataque cardíaco. Coloquei o anel na sobremesa e pedi ao empregado que o tirasse. Nessa altura, quase toda a equipa estava a observar a mesa, e quando vimos a cara dela, o meu coração começou finalmente a bater outra vez. Ela disse sim, e eu comecei a procurar outra pessoa para trabalhar no dia seguinte. Edição. Obrigado a todos pelos prêmios. História 27. Trabalho numa churrascaria de jantar fino causal. Felizmente para mim, a senhora em quem entornei a Estela foi super compreensiva e o marido disse do outro lado da mesa: "Bem, agora ela tem de tirar as calças." A história 28. Havia uma nota nas nossas reservas a dizer que era um noivado, que queriam champanhe, um lugar específico, uma série de outras coisas. O empregado vem até a mesa com algo do gênero: "Li que estamos a celebrar um noivado, parabéns." Confusão da mulher, olhares de reprovação do homem. Ele ainda não tinha pedido em casamento. Ela estragou tudo. História 29. Estava a comer num restaurante requintado, Chili's, há vários anos. Na cabine ao lado estava um rapaz muito jovem que tinha um grande ramo de rosas no banco ao lado dele. Ele estava sempre a olhar para o relógio, a olhar para as rosas e a abrir uma caixa de alianças para ver o anel. Enquanto esperávamos pela conta, ele entregou as rosas à minha mulher, resmungou qualquer coisa e saiu. Coitado. Editar. Não considero o Chili's uma experiência gastronômica requintada. Eu e a minha mulher tínhamos feito umas compras e depois paramos para comer um hambúrguer e beber uma cerveja. História 30. Servi um dos donos do restaurante onde estava a tia a trabalhar com a namorada e os filhos adolescentes. Um pouco estranho, mas provavelmente não arranjaram uma ama. Ele namorava com esta mulher há alguns meses, mas era o seu primeiro dia dos namorados numa data que não era a sua mulher em décadas. Acho que ele não estava preparado, mas estava lá para apoiar o negócio.
Ele desatou a chorar durante o jantar e foi de partir o coração. Saíram mais cedo. História 31. Tive uma secção no Dia dos Namorados que tinha um pedido de casamento, um quarto do aniversário e uma separação, tudo ao mesmo tempo. A separação foi o pior. O tipo trouxe um presente para a sua namorada de classe alta, um mini urso de cerâmica com balões. Apresentou-o quando eu estava à mesa e ela olhou para ele como se fosse um cagalhão quente. Eu sabia que isto não ia acabar bem. Ela foi-se embora no fim da refeição e deve ter dito alguma coisa porque ele ficou à mesa mais 40 minutos, de cabeça baixa e a chorar. Senti-me mal. Ele viu as celebrações nas outras mesas. História 32. Recebi um telefonema do tipo: fiz uma reserva na semana passada. O que acabou por fazer com que ele ficasse mal visto quando respondi com: estamos reservados há 3 meses. Não acho que tenha sido tão mal como a minha história do brunch de Páscoa. Uma mulher liga-nos uma semana antes da Páscoa a querer confirmar a sua reserva para o pátio. Disse-lhe que não permitíamos nada ao ar livre por essa razão. Ela respondeu com: bem, o seu gerente disse que podíamos e são 15 pessoas. Então perguntei-lhe qual era, claro que não tinha nome, e finalmente disse: está aí falar da Mia, que era a diretora de FB. Ela disse: sim, claro. Então passei-lhe o telefone e ela fechou rapidamente. A mulher tem um ataque enorme, dá-nos uma história triste sobre o porquê de precisar da reserva, e nós ainda lhe dizemos que lhe telefonamos se tivermos algum cancelamento. A mulher ainda aparece no dia, diz que está confirmado. Tentamos espremê-la, mas os seus 15 são agora 25. Abrimos espaço porque tivemos um cancelamento, mas como tudo está sentado em rondas, ela só tem 1 hora para entrar e sair. Metade do grupo dela não estava lá e acabamos por ter de os expulsar antes de toda a gente poder comer. Ela ficou furiosa, mas explicamos-lhe que, como não tinha reserva, não lhe devíamos nada. Isto é um brunch de $50 por pessoa, com mimosa sem fundo e patas de caranguejo. Não é uma experiência barata, ela sai sem dar gorjeta. Foi um desastre. História 33. O meu primeiro dia de trabalho num clube de campo foi no fim de semana a seguir ao Dia dos Namorados. Havia muito barulho nas traseiras acerca de uma família adorável, em que todos os anos a mãe levava o filho a um belo jantar no clube e o pai levava a filha para a secção dos homens para um jantar, o que mostra a influência que o homem tinha, uma vez que as mulheres não podiam entrar nessa parte do clube. Também já me tinham contado que a empregada de mesa que eu substituíra tinha saído para ter um bebê. Ela era muito nova e havia uma desaprovação geral por parte do pessoal e de muitos sócios. Eu estava a servir a mãe e o filho na sala de jantar mais sofisticada, mas a ir buscar bebidas ao bar onde estavam o pai e a filha, por isso estava perto dos 2 grupos. Ela entrega uma à mãe na mesa e outra ao filho e vai-se embora quando a mãe deita o copo de vinho ao chão e começa a gritar aos sussurros com o filho. As pessoas estão a dar os parabéns à nova mãe e a fingir que são simpáticas. E depois, cada mesa parece ficar perfeitamente silenciosa, uma a seguir a outra. Vou ao bar buscar um novo copo de vinho e vejo um homem dirigir-se à mesa do pai e dizer-lhe qualquer coisa. O homem levanta-se sem dizer uma palavra, mesmo a filha, e corre para o balneário dos homens, deixando-a sentada à mesa. A sala fica toda em silêncio, mas ninguém intervém enquanto a empregada de mesa idosa vai até a mesa, entrega uma bola de golfe à rapariga, diz umas palavras que não consigo ouvir e sai do clube. A rapariga começa a soluçar. Eventualmente, a mãe parece ter se lembrado da filha, porque o irmão vem e leva-a para fora, e saem todos juntos. Quando estava a limpar a mesa, li a bola de golfe que diz: empregada de mesas membro, pai, presente nome do bebê e apelido do membro e a data. História 34. Estava a trabalhar num bar desportivo que se especializava em asas de frango. O dia das vésperas, como a maior parte dos dias, foi extremamente atarefado. Quando a noite estava a terminar, alguém telefonou a dizer que era um crítico gastronômico profissional e exigiu falar com o gerente. Depois de uma chamada de 15 minutos, o gerente disse-nos que o crítico nos tinha dado uma nota B e que a comida era boa, mas o serviço era péssimo. Disse que deixaria essa última parte da crítica se lhe pagássemos a refeição e lhe dessemos vales para refeições gratuitas no futuro, mas recusou-se repetidamente a dizer onde trabalhava. Confuso, o gerente falou com o empregado, que confirmou que o tipo comeu sozinho.
Andou a correr com ela enquanto se atirava descaradamente a ela e deixou 0 de gorjeta. Escreveu o seu número de telefone na linha da gorjeta. História 35. Não era empregado de mesa, mas trabalhava na recepção de um hotel. Num dia de São Valentim, estava a fazer o turno da noite e uma mulher desce com um corte por cima do olho, parecendo que tinha acabado de dar uns murros num ringue com um pugilista. Acontece que o namorado desta rapariga tinha acabado de lhe dar uma tareia durante uma luta, e pelo que percebi, provavelmente não era a primeira vez. Assim, depois de a polícia ter aparecido e ter levado o tipo, o meu gerente ofereceu-lhe um quarto diferente, pois tínhamos de deixar as coisas do tipo onde estavam para ele as ir buscar no dia seguinte. Ela aceitou, e eu subi com a mulher para sua ajudar a recolher as suas coisas e a mudar-se para o novo quarto. Havia um monte de garrafas de álcool no quarto, e ela doou-as ao pessoal da recepção. Eu fiquei com uma garrafa de Hypnotic e um pouco de vodka. O gerente ficou com uma garrafa de Patron. A cereja no topo de tudo, a mulher do gajo ligou mais tarde nessa noite a dizer que alguém lhe tinha roubado o cartão, uma vez que ele estava fora da cidade numa viagem de negócios. Nunca fui de defender um agressor, disse-lhe onde podia encontrar o marido. Tempos divertidos. História 36. Quando a minha namorada adoeceu no comboio para casa, 2 tipos tentaram assediar-nos sexualmente, só para voltar ao carro dela às 3h30 da manhã e perceber que não tinha gasolina. Depois de conseguir levar-nos a casa sem gasolina, vi um bilhete na mesa da sala de jantar. Aparentemente, o meu colega de quarto tinha pegado nos 1.100 euros que eu lhe dava todos os meses para a renda e usava-os para pagar as multas e taxas da sua recente condução sob o efeito de álcool. E não pagava a renda há 3 meses e estávamos à beira do despejo. História 37. Trabalhava num restaurante japonês e um tipo chegou e pediu um monte de sushi para levar, disse que ia fazer uma surpresa à namorada. Voltou 30 minutos depois e perguntou-nos se podia devolver algum do sushi. Aparentemente, a namorada tem alergia a marisco e não conseguiu comer nada do que ele pediu. E estava zangada por ele ter gasto tanto dinheiro. Por isso, obrigou-o a vir cá tentar recuperar parte do dinheiro. Obviamente, não podíamos reembolsá-lo pela comida, mas fizemos-lhe um ibate de frango por conta da casa para que ele pudesse ter algo para lhe levar, porque nos sentimos mal pelo tipo. História 38. Não é a minha história, mas um colega de trabalho, que por acaso é meu primo, contou-me esta história. Um dia, um tipo entrou no restaurante de tacos onde trabalhávamos. Ele era empregado de mesa, por isso começou a trazer o menu para a mesa. O tipo, 20 e tal anos, disse que estava à espera de alguém, por isso ia esperar para pedir uma refeição completa. Mas como empregados de mesa, somos ensinados a insistir um pouco mais e a vender alguma coisa. O tipo acabou por pedir o prato mais barato da ementa, um taco de carne assada pequeno, só um. Passaram algumas horas. O par do tipo ainda não tinha chegado, e de 20 em 20 minutos ele pedia outro daqueles tacos pequenos. Por fim, o dono do sítio, que é um tipo muito fixe e amigo da minha família há anos, diz aos empregados: "Olhem para este pobre coitado. Se a rapariga nunca chegar, eu próprio pago tudo o que ele pediu." Ele parecia muito triste. Por isso, como empregado de mesa da idade dele, o meu primo disse-lhe que tudo o que ele consumiu era por conta da casa. Ele sorriu e deixou boas gorjetas na mesma. História 39. Um pouco relacionada. Sou enfermeira e já trabalhei numa prisão. Oferecíamos testes e tratamento gratuitos para as DST. Um tipo recebeu a notícia de que era positivo para gonorreia e clamídia no Dia dos Namorados. Que tal isso para um Dia dos Namorados? Felizmente, ele tinha um bom sentido de humor em relação a isso. Para quem não sabe, estas 2 doenças são bastante tratáveis. História 40. Estes 2 estavam num encontro e o rapaz foi à casa de banho, a rapariga levantou-se e saiu depois de ele ter ido à casa de banho. Quando o rapaz voltou, ficou sentado durante algum tempo até perguntar à empregada onde é que ela tinha ido. História 41. Rebentei o pneu do meu carro e o meu amigo veio pagar minha fiança. Éramos ambos heterossexuais e esquecemos-nos que era Dia dos Namorados. Decidimos jantar e ambos vínhamos de uma reunião importante, por isso tínhamos fatos vestidos. História 42. Há uns anos atrás, tinha acabado esse meu turno num bar onde trabalhava e sentei-me no bar a beber um copo. Ainda havia alguns casais sentados no restaurante, mas o patrão deixou-me sair mais cedo. Bebi uma cerveja antes de sair e, numa mesa perto, parecia que estava prestes a acontecer um pedido de casamento.
Algumas pessoas ficaram em silêncio ao ouvir. Hannah, queres casar comigo? Ele estava ajoelhado em frente à namorada, ela sentada. Rapariga. Hannah, quem é a Hannah? Ela gritou, atirou-lhe com a bebida e saiu. O rapaz pagou e saiu, com um ar muito vermelho. História 43. Ser empregado de mesa neste dia é um desastre. É uma hora de amadores. Pessoas que normalmente não saem de casa saem. Não só vais ter convidados mal-educados e sem noção, há uma grande probabilidade de ficares sem dinheiro durante a maior parte da noite. O Dia dos Namorados é, sem dúvida, o pior dia para trabalhar no sector dos serviços. História 44. Restaurante pequeno e requintado. Um homem da minha mesa vai à casa de banho e ausenta-se durante algum tempo. Provavelmente 10 minutos, o que para um restaurante é muito tempo. Quando estou a passar pela casa de banho, ele diz-me: "Psss", leva-me para o lado e sussurra-me apressadamente que tem de sair pela cozinha porque a melhor amiga da mulher estava sentada perto dele e do seu par, que, claro, como eu soube na altura, não é a mulher dele. Ele está furioso, ela está a chorar, enquanto o resto de nós está a abafar o riso. Ele acabou por dar uma boa gorjeta pelo menu fixo, o que foi bom. História 45. Um amigo meu teve um encontro com uma rapariga 1 ou 2 vezes e depois convidou-a para um belo encontro de namorados. Tinha tudo preparado na perfeição. Ligou-lhe 4 vezes, mandou-lhe várias mensagens e esperou durante demasiado tempo. Finalmente, depois de acabar metade da garrafa de vinho sozinho, a fumar um maço de cigarros e com um aspecto péssimo devido ao estresse, à desilusão, a ser manipulado, a suar e a esperar, foi para casa. A rapariga disse que tinha uma emergência e que não recebeu nenhuma das mensagens de texto ou chamadas. No entanto, numa foto publicada no Instagram durante o Dia dos Namorados, ela aparece como tendo ido a um concerto ou algo do gênero. Provavelmente com outro tipo, por isso estava claramente a mentir sobre isso. História 46. Sorro, Eneneca. Dia de 2009. A meio do serviço, um tipo com um casaco foleiro entra com uma banda mariachi completa, ajoelha-se no meio do restaurante e pede uma das empregadas em casamento com um anel. Todo o restaurante está a ver, tanto os empregados como os clientes. Ela diz imediatamente que não, mortificada, e sai do salão a chorar. A banda continua a tocar enquanto ele a persegue, mas é impedido pelo gerente quando tenta entrar na cozinha atrás dela. Ele sai vergonhosamente enquanto a banda o afasta. A banda fica para beber umas cervejas no bar. Afinal, ele era o ex dela. Não se falavam há mais de 1 ano e esta era a sua tentativa de a reconquistar. Bebemos uns copos e rimos-nos do assunto depois do serviço e ela fez sexo com o empregado do bar mais tarde. História 47. Esta história foi-me contada por uma amiga próxima, uma mulher mais velha, provavelmente com mais de 90 anos, com o seu neto adolescente, num restaurante semiclássico. Ela estava vestida a rigor e o neto estava com uma bela camisa de botão e calças sociais. Quando se sentaram à mesa, o neto colocou uma fotografia emoldurada do que a minha amiga supôs ser o avô dos rapazes e marido da mulher mais velha. O avô sempre quis levá-la a um bom restaurante, mas nunca teve tempo nem dinheiro para o fazer. Por isso, o neto poupou o ordenado dos últimos meses e até conseguiu alguns donativos de outros familiares e levou-a ao restaurante. Jantaram a recordar todos os bons momentos com o homem. Pediram à minha amiga para tirar uma fotografia e ela tirou. Deram uma boa gorjeta à minha amiga. Por acaso, a minha amiga encontrou-se com o jovem algumas semanas mais tarde e descobriu que a avó tinha falecido alguns dias depois dessa noite, tranquilamente enquanto dormia, segurando uma fotografia do seu amado marido. Ele estava tão feliz por ter conseguido tornar essa noite especial para ela. Disse que foi o único dia em que a viu sorrir desde que o avô faleceu. Mandou imprimir a fotografia que tiraram no restaurante em tamanho de carteira e andava sempre com ela na carteira. Edit. Corrigi alguma ortografia e acrescentei mais pormenores depois de falar novamente com o meu amigo. Não sou um grande escritor, por isso isto pode diminuir a história, mas tentei. Obrigado pelo prêmio! E publiquei esta história para trazer algo um pouco diferente ao tópico, para além de cônjuges traidores. É triste porque a senhora perdeu a sua alma gêmea de 70 e tal anos, antes do Dia dos Namorados, que também teria sido o aniversário de casamento deles. História 48. Eraspa, a minha primeira semana na serviri, estava a tentar fazer tudo de acordo com as regras.
Este casal aparentemente normal está satisfeito durante toda a refeição. Pergunto se a conta vai ser junta ou separada. Grande erro. Imaginei que seria junta e que iria para o cavalheiro. Mas não querendo assumir, perguntei. Voltei e ela estava a escrever um parágrafo sobre como eu não devia ter perguntado. Chamei a minha gerente e ela parou na mesa e a senhora maluca queixou-se. Eles foram-se embora, o senhor deu-me uma boa gorjeta e pareceu envergonhado com a situação. A senhora maluca preencheu o nosso inquérito a queixar-se e ligou para a loja 3 vezes depois para se queixar. História 49. Estava a servir no melting pot e chegou um grupo de 4 pessoas, 2 casais MF que estavam sentados na secção ao lado da minha. Cerca de 10 minutos depois de se terem sentado, reparei que ainda não tinham bebidas, nem sequer água. Nesta altura, já deviam estar a comer o segundo prato, salada, mas ainda nem sequer tinham comido o queijo, primeiro prato. Por isso, falei novamente com o empregado e acabei por me oferecer para ficar com a mesa porque estavam muito atrasados. História 50. Não é minha, mas da minha irmã. Uma noite, no Applebee's, entrou um casal encantador que pediu umas bebidas no bar. Era um casal muito giro e davam boas gorjetas. Voltavam todas as sextas-feiras e davam sempre boas gorjetas. Na véspera do Dia dos Namorados, o homem entrou sozinho e disse que ia pedir a namorada em casamento amanhã. Era um anel muito grande, facilmente $10.000. Quando ele voltou no dia seguinte, a namorada parecia distraída e o homem não se apercebeu. Quando ele foi pedi-la em casamento, ela recusou e disse que estava a ter um caso. Ele parecia tão destroçado e instantaneamente morto por dentro. O resto da noite, todo o restaurante estava meio silencioso. Quando eles se foram embora, eu não esperava que ele voltasse. Descobri uma semana depois que ele se suicidou à porta da casa dela para que ela visse o que lhe tinha feito. História 51. Eu pesava mesas num restaurante mexicano quando estava na faculdade. Um casal sentado numa mesa que não era da minha secção. O tipo ajoelha-se e pede-a em casamento com uma caixa preta fechada. A rapariga disse: "Posso ver o anel primeiro?" Ele abriu a caixa e ela hesitou e depois disse: "Ok." Um casal que eu estava à espera não conseguia parar de falar sobre isso. Estavam ambos mortificados pelo tipo. Depois todos nós nos perguntamos se eles iriam mesmo casar ou quanto tempo duraria o casamento. História 51. Um tipo no Dia dos Namorados chegou e pediu-nos para escrever na chávena: "Queres casar comigo?" Não correu bem. Ela olhou para a chávena enquanto ele se ajoelhava. Ela não disse nada, pousou a chávena e foi-se embora a abanar a cabeça. Ele, por outro lado, ficou furioso e começou a dizer que ela já devia ter ultrapassado o fato de ele ter dormido com a irmã dela. Tivemos de lhe pedir que se fosse embora. Editar. Tenho uma boa história, se não se importam que partilhe. Mas não foi no Dia dos Namorados. Veio cá um tipo e pediu-nos para escrevermos: "Queres ir ao baile de finalistas comigo?" Ela disse que sim, tão feliz. Acho que acabaram por ficar noivos 2 anos depois, pois começamos a ver alianças nos seus dedos. Eram clientes habituais adoráveis e desejo-lhes o melhor. História 53. Não sou empregado de mesa, mas trabalho numa mercearia. Todos os anos, sem falta, centenas de homens entram na loja às 21h59 à espera de receber um ramo de flores ou de se queixarem por que é que não temos mais cartões românticos do Dia dos Namorados. História 54. Não sou empregada de mesa, mas eu e a minha família assistimos a uma discussão de um casal num Carrabas, há alguns anos, quando o Dia dos Namorados era um dia de fim de semana. Quando o empregado pediu o pedido, a mulher disse-lhe: "Vai-te embora, cabrão!" O marido pediu desculpa rapidamente e exigiu que a mulher pedisse desculpa, mas ela recusou. A discussão foi por causa das dívidas de jogo da mulher ou algo do gênero. O meu pai foi ter com eles, gritou-lhes por serem idiotas e estarem a incomodar toda a gente. Ora, não queiram irritar o meu pai quando ele quer um bom jantar com a família. Escusado será dizer que ouvimos o marido dizer: "Quero o divórcio." A mulher volta a ficar furiosa e o marido puxa-a para fora e a discussão continua. Assim que a mulher se vai embora, o marido volta a entrar, pede desculpa a toda a gente e diz que a mulher é uma lunática e que se vão separar, embora ele queira o divórcio porque ela está a esvaziar a conta bancária. Algumas pessoas disseram-lhe: "Tu mereces melhor." Outras contribuíram para a conta e o empregado recebeu uma boa gorjeta. Foi o assunto do restaurante durante algum tempo.
História 55. Na minha cidade, onde a indústria de serviços e o turismo são a principal indústria da cidade, consideramos o Dia dos Namorados e o Dia da Mãe como uma noite de jantar amador. Não se importam que seja literalmente a noite mais movimentada do ano em absolutamente todos os restaurantes. Como se atrevem a dizer-me que há 1 hora de espera? É Dia dos Namorados e temos de nos sentar. História 56. No ano passado, um casal foi ao restaurante onde trabalho. Dividiram uma refeição e pareciam bastante satisfeitos. A meio da refeição, reparei que o homem parecia perturbado. Falava mais alto e mais depressa, e a rapariga parecia um pouco chocada. O homem começou a gritar sobre o açúcar, e como este era o maior problema do século XXI. Como o fato de ela não se importar vai fazer com que nos matem a todos, e a culpa é dela. A rapariga ficou tão envergonhada que se foi embora à pressa. O tipo saiu a correr atrás dela sem pagar a conta. Chegou mais cedo no dia seguinte, muito envergonhado. Pagou a conta, pediu desculpa e foi-se embora. Nunca mais os vi. História 57. Um casal veio ao meu restaurante de Ribate porque era o sítio mais chique da cidade. A jovem estava toda enfeitada com um vestido de cetim azul claro e ele estava de fato e gravata. Queriam sentar-se no grelhador para ver o espetáculo, mas mesmo assim pediram 1 tonelada de sushi e bebidas. Por isso, a sua secção da mesa estava extremamente cheia de pratos. Estou a falar de várias bebidas mistas e águas para os dois, tigelas de sopa e salada para os dois, pratos de aperitivos, pratos de sushi, tabuleiros de molho de soja e os pratos das entradas. O Ribate tem capacidade para 12 pessoas e é basicamente um balcão à volta do grelhador para servir de mesa. E nós estávamos cheios de gente e não havia espaço extra. Mal consegui convencê-los a deixarem-me levar os pratos vazios quando acabavam de os servir, mas não ajudou muito. O chefe começa o seu espetáculo e o tipo está super interessado, exigindo ser incluído. Então, o chefe atira-lhe um camarão. No seu esforço para se exibir e apanhá-lo na boca, ele consegue falhar completamente e embate contra a mesa, enviando comida, bebidas e uma garrafa cheia de molho de soja num prato para o colo da sua companheira, coberto de cetim azul pálido e para todo o lado. Foi um espetáculo de merda. Ela gritava e chorava. Os outros casais que viram as suas refeições estragadas estavam todos chateados. Ele estava a culpar-me? Os rapazes do autocarro e eu estávamos apenas a tentar limpar e salvar o que podíamos do serviço. Foi horrível. História 58. Não sou empregado de mesa, mas trabalho na cozinha e vejo o que se passa na zona de refeições, além de falar com os empregados de mesa de vez em quando levam a comida, etc. Chegou um casal no Dia dos Namorados, o nosso restaurante tem capacidade para cerca de 50 pessoas e estávamos cheios para a noite, tanto que tínhamos mesas limitadas a 1 hora antes de lhes pedir que saíssem. No entanto, a meio do prato principal começam a discutir e a fazer uma cena. Um dos empregados pergunta-lhes se podem ser um pouco mais respeitosos para com os outros clientes. Eles descontraem um pouco e parecem honestamente embaraçados com toda a situação. É aqui que as coisas se tornam interessantes. Cerca de 5 minutos depois, o homem levanta-se e, em completo silêncio, sai pela porta da frente. A mulher fica lá e termina a sua refeição. Isto é cerca de 45 minutos antes da hora de fechar. Após cerca de 20 minutos a olhar para uma cadeira vazia, a mulher pede a conta. O tipo que saiu nunca mais voltou. O problema é que a mulher não tinha a carteira nem o telemóvel. E o tipo que a levou até lá também não tinha carro. Depois de não conseguir pagar, pediu-nos que esperássemos até que o seu companheiro voltasse. Esperamos cerca de 30 minutos até não termos outra alternativa senão chamar a polícia. A polícia chegou e, após cerca de 10 minutos, acompanhou-a para fora do restaurante. O nosso gerente sentiu-se muito mal com a situação e disse à mulher que ela podia voltar e pagar no dia seguinte. Presumo que a polícia a tenha levado à casa. E, tal como prometido, ela voltou no dia seguinte, pagou a conta, pediu desculpa pela situação e foi-se embora. Sinceramente, não sei o que se passou entre os dois ou por que é que estavam a discutir, mas o tipo fez uma jogada muito escumalha e humilhou absolutamente a pobre mulher. História 59. Oh, meu, antigamente eu era empregada de mesa no Waffle House. Tínhamos, não estou a brincar, reservas para o Dia dos Namorados. Era inacreditável a quantidade de pessoas que escolhiam participar nisto. De qualquer forma, a minha mesa das 7h chega, e é um casal talvez nos seus 60 anos.
A sua mulher senta-se à mesa com um ar irritado, com uma carranca miserável na cara, e diz alto o suficiente para todas as outras mesas ouvirem: "Não acredito que me trouxeste a uma maldita casa de waffles para um jantar de bifes no Dia dos Namorados." Ela começou a ser a cliente mais amarga e rude que eu já servi, e eu senti-me tão mal pelo marido dela, ele apenas pensou que seria giro. O Dia dos Namorados é apenas mais um dia, pessoal. Não façam com que a vossa cara metade se sinta pressionada a fazer grandes gestos. Cada dia com eles deve ser o verdadeiro presente. História 60. Há muitos anos trabalhei num restaurante requintado em Raleigh, NC. A forma como este local dividia as sessões pelos seus empregados era um pouco diferente de outros locais onde trabalhei. Nas noites de maior movimento, os empregados eram colocados em equipas de 2 e era-lhes dada uma secção muito grande de mesas. A maioria de nós ocupava uma mesa de cada vez e dividia as gorjetas 50-50 no final da noite. Por isso, esta não era a minha mesa, mas era a do meu colega de serviço. Na parte de trás da sala de jantar principal havia uma fila de grandes cabines que eram bastante privadas. Não se conseguia ver quem estava lá sentado, a não ser que se passasse mesmo à frente delas. O anfitrião tentou sentar este casal numa dessas cabines, mas eles recusaram e pediram para se sentarem na sala de jantar aberta. Isto é muito estranho, porque quem não quereria um encontro semi-privado numa zona mais agradável do restaurante? Acabaram por escolher uma mesa mais ou menos no meio da sala de jantar. O cavalheiro saca imediatamente do telemóvel e coloca-o em cima da mesa para que toda a gente o veja. Está a mostrar uma fotografia da senhora que está à mesa. Ela está vestida, mas numa pose sexy. O empregado pensa, que estranho, mas não interessa, e aceita o pedido de bebida. Quando entrega as bebidas, o cavalheiro passa para a fotografia seguinte. A senhora numa pose diferente, com uma roupa mais escassa. O empregado pensa mais uma vez, que estranho, mas aceita o pedido de aperitivo. Quando volta à mesa, o cavalheiro passa novamente para a fotografia seguinte. Desta vez, a senhora está vestida apenas com roupa interior e uma toalha estrategicamente colocada. Este padrão continua durante algum tempo até que a foto é da senhora nua num chuveiro. Finalmente convenci o meu parceiro de serviço a envolver a gerência porque a situação é um caso claro de assédio sexual para ela, para o resto do pessoal e para qualquer outro hóspede que esteja à vista da sua mesa. Explicamos a situação ao dono e ele prepara-se para ir falar com eles. Assim que põe os olhos na mesa, vira-se e diz: "Oh, deixem lá isto. É o filho do político local e a amante dele. Ele anda a fazer esta merda há anos e vai rebentar-nos na cara se o tentarmos chamar à razão. Na semana passada ele esteve aqui com 2 acompanhantes. Editar, não quero ser processado." História 61. Meados da década de 1980. Um casal desfrutava de uma refeição num 2-top que eu servia. Tudo estava bem, mas a meio do jantar, a área começou a cheirar como se alguém se tivesse peidado. Não passou. O homem queixou-se e eu pedi desculpa, notando que não era o restaurante e que havia pouco que eu pudesse fazer. A mulher tentou acalmar o homem, mas ele pediu a conta mais cedo, exigiu um desconto, que lhe demos, e enganou-me na gorjeta. Eles foram-se embora. A mulher deixou uma marca de porcaria na cadeira. Editar, ortografia. História 62. Trabalhava numa cadeia de restaurantes de nível médio. Nada de especial, mas os preços eram bastante altos para o que era. Muitas vezes havia miúdos que levavam a mãe ou a avó ou algo do gênero para o Dia dos Namorados, pois era o sítio mais chique que podiam imaginar, e ainda assim conseguiam uma pizza. Uma vez pagaram-me a conta inteira, talvez 70 a 80 dólares, em pilhas de moedas feitas em pequenas torres por toda a mesa. História 63. Estava à espera de um casal com cerca de 40 anos no Dia dos Namorados num pub irlandês. O tipo estava de camuflado da cabeça aos tornozelos e era mal educado. Ela estava decentemente vestida para um encontro no pub e era muito simpática. Agradeceu-me por trabalhar no Dia dos Namorados e disse que provavelmente tinha alguém com quem preferia estar, e ele disse: "Pff, ela é demasiado magra. Quem é que a ia querer?" Só falei com ela durante o resto da refeição. História 64. Era chefe de cozinha num sítio muito chique. Fazíamos uma degustação de 4 pratos a preço fixo e estávamos sempre cheios para o Dia dos Namorados. O dono estava fora da cidade e o sítio estava cheio durante a nossa primeira refeição, quando os canos do apartamento por cima do restaurante rebentaram.
Choveu água fria e nojenta em cima de tudo e de todos. Vieram os bombeiros. O dono disse para dar champanhe a toda a gente, limpar o sítio e continuar. Como se alguém quisesse continuar a sua refeição encharcado numa noite fria e com água no teto. História 105. Há muitos anos, o Dia dos Namorados calhou numa sexta-feira. Eu estava a trabalhar num duplo nesse dia, esperando que estivesse decentemente ocupado ao almoço e ao jantar. Durante o meu turno de almoço, entrou um casal composto por um homem muito mais velho e uma mulher muito mais nova. Eram normais. Completamente normais para além da diferença de idades. O desastre veio à hora do jantar. Estava numa sessão diferente à noite quando me sentei com um grupo de 4 pessoas. Parecia uma família. Mãe, pai, 2 filhos adolescentes. Quando me aproximei, o pai parecia-me familiar, como se eu o tivesse servido recentemente, tipo, talvez ao almoço, com uma mulher muito mais nova. Ele parecia ligeiramente preocupado quando me reconheceu também, e ficou aterrorizado quando mencionei o meu nome e ele se apercebeu que o tinha servido, a ele e ao seu acompanhante, nesse mesmo local, talvez 6 horas antes. Simplesmente levantei uma sobrancelha solitária para ele enquanto anotava o pedido de bebida. Gostava que isto tivesse sido realmente um desastre e que eu pudesse dizer que lhe tinha estragado o lugar. Mas honestamente não queria ser responsável por estragar a vida dos seus filhos. Ele deu-me uma gorjeta muito, muito generosa quando a sua segunda refeição terminou. História 66. A minha amiga e o seu marido fingiam um pedido de casamento todos os anos no Dia dos Namorados em troca de comida grátis. Acontece que uma das pessoas que trabalhava nesse dia também trabalhava no último Dia dos Namorados. História 67. Oh meu, quando eu trabalhava no chamemos-lhe Blue Lobster. Eu era obrigado a trabalhar num turno de abertura a fecho, por isso estava lá o dia todo. Havia as datas comuns de marisco e aniversários e assim, mas depois veio um tipo que queria pedir a namorada em casamento. Ele queria fazer isso pedindo uma lagosta e fazendo com que nós colocássemos o anel numa das garras. Muito pateta, não é? Era uma grande festa, por isso eu e outra empregada estávamos a tratar deles. E eu estava ocupada para anotar os pedidos de bebidas. Por isso, ele contou a outra rapariga e deu-lhe o anel. Ela foi contar aos cozinheiros, mas eles não falavam inglês muito bem e acho que não perceberam o que ela estava a tentar dizer. A interpretação deles do pedido de casamento? Enfiar o anel dentro do recheio que estava na lagosta. Quando fui deixar a comida na mesa, reparei que um homem estava pálido e parecia que ia vomitar. Perguntei-lhe se estava tudo bem e ele respondeu-me apenas com um sussurrado: "Onde está?" Foi nessa altura que a outra empregada saiu e viu o que se passava, e rapidamente me puxou para a cozinha para explicar o que se passava. Apressamo-nos e fomos falar com os cozinheiros e tentar perceber o que se tinha passado com o anel. Enquanto tudo isto se passava, a festa começou a comer. A namorada, que disse que estava de dieta e que não tinha comido nenhum dos pãezinhos nem dos aperitivos, devia estar esfomeada porque, aparentemente, começou a comer a lagosta. Tenho a certeza que estão a ver exatamente onde isto vai dar. Na sua pressa, não reparou no anel e comeu uma grande quantidade de recheio, só para trincar um diamante genuíno de 3 quilates. Descobrimos isto quando a ouvimos gritar de dor e fomos a correr para a mesa. A pobre rapariga tinha partido um dos molares ao meio e tinha arrancado o lado da gengiva com o anel. Estava a sangrar por todo o lado e não conseguia parar de chorar. Ele procurou entre o pequeno monte de comida mastigada e sangue e viu o anel, exatamente ao mesmo tempo que a namorada o viu. Ela perguntou-lhe o que se passava, e ele teve de gaguejar sobre o seu verdadeiro plano e como estava mortificado pela forma como tudo tinha acontecido. Ele estava a abraçá-la e a chorar de felicidade. E ela também chorava, de dor, mas provavelmente também de felicidade. Os cozinheiros que trabalharam na refeição e a empregada de mesa foram imediatamente despedidos logo a seguir. Eu fui poupado porque ela foi suficientemente simpática para dizer ao nosso gerente que eu não fazia ideia do que se estava a passar e que não tinha qualquer participação no assunto, o que eu admirei, mas também não pude deixar de me sentir mal. Ela era uma miúda fiche. História 68. Não era o empregado de mesa, mas sim o convidado, e eu também geria um restaurante na altura, por isso estava ciente do constrangimento. Para um pouco mais de vergonha, foi o meu jantar de aniversário Valentim.
A rapariga com quem namorava na altura há quase 3 anos tinha uma coisa em que fazíamos um jantar agradável no dia 2/12, porque o meu aniversário é no dia 10 e o meu aniversário é no dia 14. Tínhamos um pequeno e simpático restaurante italiano a um quarteirão do nosso apartamento que frequentávamos, pelo que parecia ser o local perfeito para desfrutar de um jantar especial, uma vez que tínhamos acabado de nos mudar para a cidade no início desse ano. Saí do trabalho, vesti-me e fui a pé para o restaurante. Ela ia lá ter comigo quando saísse do trabalho. As aplicações chegaram e a minha namorada ainda não tinha aparecido. Não atendia o telemóvel, mas respondia lentamente às mensagens. Disse que estava atrasada, mas que estaria lá o mais depressa possível. Assegurei-lhe que estava bem e que levasse o tempo que quisesse. Passaram-se mais 30 minutos e finalmente recebi uma mensagem a dizer que ela estava de saída. Pensei para comigo, fantástico, e comecei a tratar de preparar a sua entrada preferida. Vivíamos numa cidade com 3 ruas principais que demoravam talvez uns 20 minutos a atravessar de uma ponta a outra. Passam mais 30 minutos. A comida dela chegou, mas ela não. Por esta altura, a empregada está a ser educada, a fazer-me companhia e a distrair-me do que realmente se está a passar. Depois de ter respondido a algumas mensagens, passa-se 1 hora e a única resposta que recebo é que o trânsito está mal. Às 20 el. O silêncio continua e a empregada começou a evitar a mesa até que, por volta das 20h45, me diz que vão fechar em breve. Ela deixa cair a conta e garante-me que há uma boa razão para isso. Dou-lhe uma gorjeta de 50% da conta, acho que na esperança de a subornar, e saio com as minhas malas e a garrafa. Ainda me encolho a pensar no que parecia o meu rabo triste a descer o quarteirão à distância. Quando cheguei ao apartamento, sentei-me como um idiota nos baloiços junto ao nosso apartamento e fiquei a ver a minha namorada chegar, pois consegui ouvi-la a falar com alguém no alto-falante. Ela não me viu e eu voltei a subir as escadas uns minutos depois, agindo como se tivesse acabado de chegar a casa. No dia seguinte, jantamos muito bem, bebemos vinho e adormecemos no sofá. Ela levantou-se para se deitar e poucos minutos depois, o iPad dela começou a encher-se de mensagens. Deixou-o no sofá ao meu lado e sincronizou-o com o iMessage. Foi assim que descobri que ela me andava a matrair, no dia do meu aniversário, Dia dos Namorados. História 69. Eu era anfitrião de um brunch muito concorrido, e o Dia dos Namorados era um dos dias mais concorridos. Tínhamos uma lista de espera cheia com montes de gente na entrada quando um tipo entra com um urso de peluche enorme e um ramo de rosas. Enquanto esperava, várias pessoas que estavam à espera de mesa elogiaram-no por ter feito aquilo pela namorada e por terem ficado com ciúmes. Foi giro. Quando a minha colega de trabalho finalmente conseguiu chegar à frente, houve muitos "au" e coisas do gênero. Ele não é meu namorado. Era o vendedor onde acabei de comprar o meu carro e acho que ele ficou com o meu local de trabalho na papelada. Isso foi bastante perturbador. História 70. Trabalho numa cervejaria e bar. Uma noite, uma jovem entra para um primeiro encontro no Tinder. Ela pede a sua cerveja e conversa um pouco comigo. Eventualmente, entra um rapaz, que me parece um bocado cabeça de carne, mas vê-se muita gente. Tento não julgar. Ele pede uma e, de alguma forma, no tempo que levo para me virar, encher uma caneca e colocá-la à sua frente, ele já está a dizer: "Por isso, não acredite-o nunca em acusações de violência doméstica. As minhas últimas 3 ex chamaram todas a polícia contra mim." História 71. Este casal estava na pau namorar a 2 e à espera do outro casal. Estávamos a fazer um especial de calda de lagosta de 1 libra e acabamos. A mulher ficou furiosa comigo, furiosa com toda a situação. Os amigos deles acabaram por os abandonar e a mulher ficou ainda mais furiosa. O marido leva a minha mulher para o lado para pedir desculpa por ela, e eles decidem ir embora e dá à minha mulher $40 para me dar. História 102. Eu era motorista de entregas de uma empresa de bouquets de fruta e tinha 2 arranjos do mesmo tipo. As rotas estavam feitas para mim e o caminhão estava carregado, por isso não havia maneira de eu fazer asneira. Entreguei os 2 arranjos na morada correta. Voltei à loja e encontrei o dono da loja e o tipo que os tinha enviado a discutir. O idiota pôs o nome errado nas casas, e isso estava no cartão com o arranjo, juntamente com os números de telefone. As 2 mulheres telefonaram uma à outra e depois telefonaram ao tipo.
Ele tentou dizer que a culpa era minha, depois a pessoa que recebeu a encomenda. Ele encomendou-a online. Tudo o que fizemos foi importar a encomenda. Detesto o Dia dos Namorados por causa daquele sítio, mas foi fantástico. História 73. Não sou empregado de mesa, mas sou o chefe de cozinha num restaurante pequeno. No ano passado estávamos muito ocupados. E eu estava assim a ajudar a servir umas mesas rapidamente. Vi um rapaz e uma rapariga sentarem-se, pediram água e eu fui buscá-la. Voltei e ouvi o rapaz dizer: "Por que raio tens o Tinder no telemóvel?" Voltei para a cozinha. O meu chefe perguntou-me o que tinha acontecido e eu disse: "Do que é que estás a falar?" Acho que a rapariga saiu rapidamente enquanto chorava e o rapaz seguiu a pouco depois. Deixaram $2 pela água, por isso foi bom. História 74. Adoro contar esta história. Dia dos Namorados. Por volta de 2011 ou 2012, em Chicago. Estava a servir num restaurante italiano e estávamos cheios. Havia uma espera de 30 a 45 minutos e uma multidão de pessoas estava a bloquear a porta. As pessoas com reservas nem sequer conseguiam entrar e estavam chateadas. Não havia amor no ar nessa noite. O bar estava cheio e toda a gente estava à espera de bebidas. Nem sequer tínhamos um barman dedicado nessa noite. Por isso, qualquer empregado que tivesse de fazer um pedido de bebida para a sua mesa ficava preso a ser gritado sempre que chegava atrás do bar. Tínhamos cadeiras grandes e pesadas de madeira e os parafusos tinham saído da parte de cima de algumas delas, pelo que, quando se tentava agarrar o assento e mover a cadeira, o assento e a almofada saíam. Ele baixou-se para agarrar o assento e mover-se de uma só vez, e ficou com o dedo preso entre o assento de madeira e a estrutura de madeira da cadeira. Metade do seu dedo voou para o outro lado da sala. O homem ergueu o braço e o sangue jorrava dele ao ritmo de um batimento cardíaco, esguichando para a esquerda e para a direita. Uma senhora muito grande que estava por perto viu e entrou imediatamente em ação. Pegou num guardanapo, apanhou o dedo e disse: "Temos de pôr isto em gelo." Correu para o bar e gritou: preciso de gelo, deem-me um copo de gelo, depressa." Um tipo aliado no bar vira-se para ela e grita: "Bem, vais ter de esperar. Estou à espera da minha bebida há 10 minutos." Enquanto isso, o tipo do 9,5 dedos está no mesmo sítio a gritar e a apertar o meio dedo com a outra mão na esperança de impedir que o sangue saia. Outra pessoa estava a tentar fazer um pequeno torniquete. Havia sangue por toda a mesa, chão e cadeira. Os clientes olhavam horrorizados e confusos. Chamaram uma ambulância que chegou cerca de 20 minutos depois. Estava frio. Ninguém queria ir lá para fora para que pudessem entrar. Por isso, os paramédicos demoraram mais 10 minutos a entrar e a tirá-lo de lá. Pouco tempo depois, o restaurante foi alvo de um processo judicial. Não tenho a certeza do que aconteceu depois disso, mas tenho a certeza que ele foi pago. História 75. Não foi no Dia dos Namorados, mas talvez num segundo ou terceiro encontro. Tinha uma mulher à espera há mais de 30 minutos na minha secção, e ela não parava de dizer que ele, o seu par, estaria ali em breve. Ela pede uma bebida e parece não se importar de esperar, por isso deixo-a a beber até ele chegar. A minha colega de trabalho informou-me que tinha um homem sentado na sua secção que também estava à espera que o seu par aparecesse. Havia apenas uma divisória a separar as duas cabines. Então, cada uma de nós foi até as suas respectivas mesas e perguntou-lhes se era possível que o seu par já lá estivesse, sem que nenhuma delas soubesse. A minha mesa, a da mulher, disse que não era possível e que ia continuar à espera. A mesa do meu colega de trabalho encarregou-se de telefonar ao seu suposto par. Ele telefonou-lhe, ela atendeu e foi para a mesa dele, mas infelizmente o homem não ficou contente com isso. Repreendeu-a um pouco alto e depois foi-se embora. A mulher ficou ali sentada a chorar durante uns bons 10 minutos. Eu percebo por que é que ele estava chateado. Mas, caramba, aquilo correu mal muito depressa. Sentimos-nos muito mal pela mulher, mas não conseguimos deixar de nos rir da facilidade com que tudo isto podia ter sido evitado. Conto 76. Não sou empregada de mesa, trabalho para a DoorDash. Ocasionalmente recebo entregas que são surpresas. Normalmente um rapaz que manda entregar o almoço à namorada no emprego dela. Normalmente adoro estas entregas e são as minhas preferidas. A rapariga fica sempre tão feliz. E às vezes recebo gorjetas a dobrar porque o rapaz dá gorjeta na aplicação. E a rapariga dá-me gorjeta pessoalmente, provavelmente por estar tão feliz. Mas desta vez foi no Dia dos Namorados do ano passado.
Adoro trabalhar no Dia dos Namorados porque está sempre cheio e recebo muitas entregas de comida de casais felizes. Era por volta da 1 da tarde e eu estava lá entregar comida a quem eu pensava ser um homem no seu trabalho. Vou chamar-lhe Jeff. Então, chego ao trabalho e é um lar de idosos. Entro e apercebo-me imediatamente que se passa algo de mal. Alguém morreu, há pessoas a chorar por todo o lado e uma ambulância lá fora, praticamente um caos completo. Vou à recepção e digo sem jeito que tenho uma entrega para o Jeff. A mulher da recepção diz que o Jeff não trabalha lá e sai imediatamente. Por isso, ando de um lado para o outro com a minha comida cara a perguntar às pessoas se sabem onde está o Jeff. Finalmente, consigo falar com o tipo ao telefone e ele diz: "É para com a minha namorada Katie. Obrigado por não me dizeres, meu." Encontro a Kate e ela está a chorar ao lado do cadáver. Dirijo-me a ela com um sorriso estranho e digo-lhe que tenho uma encomenda do Jeff para ela. Ela fica doida, diz que já almoçou. Por que é que o Jeff não lhe disse? E basicamente grita comigo como se a culpa fosse minha? Nesta altura, já lá estou há cerca de 30 minutos. Ela diz que não era apropriado eu andar pelo lar à procura dela. Já o fiz imensas vezes sem problemas, e os funcionários disseram-me para ir procurá-la. Ela começa a gritar que está zangada com o Jeff e que eu infringi as regras do lar, etc, etc. Finalmente consigo sair. Mais tarde descubro que o Jeff telefonou e retirou a minha gorjeta de $10. Por isso vi um cadáver. Gritaram comigo durante 15 minutos. Perdi quase 1 hora de trabalho. Tudo pela porcaria da minha taxa de entrega de $2. História 77. Trabalhava num restaurante de luxo em Podunk, Louisiana. Era o lugar para os ex-alunos da LSU e etc. Demos uma festa privada no Dia dos Namorados depois do horário de encerramento. Eu estava a servir a sala por volta da 1 hora da manhã e as pessoas ricas estavam a jogar. Dezenas de copos de vinho, garrafas, comida, etc. Bem, uma senhora estava abaixada até as guelras e achou que seria inteligente puxar uma toalha de mesa para procurar o seu inserir murmúrio bêbado. Antes que eu pudesse impedi-la, ela arrancou a toalha, que caiu no chão, e voaram vidros e porcaria por todo o lado. Ela pôs-se de joelhos e começou a procurar freneticamente o telemóvel que tinha perdido no processo enquanto usava um pequeno vestido branco. História 78. Fui anfitriã durante alguns anos. Nunca tive desastres de namorados maus, exceto este incidente. Era um restaurante de luxo que estava sempre cheio e o Dia dos Namorados foi pior do que o habitual. Aceitávamos reservas e tínhamos uma espera bastante longa. Um casal de meia-idade chegou com uma reserva e sentou-se numa mesa para dois na zona do bar. Tínhamos uma mesa redonda na entrada do restaurante, onde ficava a banca da anfitriã. O bar estava bastante cheio, por isso muitas pessoas da lista de espera estavam na entrada. Não sei exatamente o que provocou a briga entre o casal ou como começou, mas a discussão afastou-se da mesa e foi para o átrio, onde a mulher perseguiu fisicamente o homem à volta da mesa enquanto gritava e lhe chamava banana com queijo. O meu gerente e eu ficamos ali parados, chocados e de olhos arregalados, juntamente com todos os outros clientes. História 79. Passei cerca de 1 década na indústria da restauração, mas o meu único verdadeiro desastre de São Valentim foi quando fiz passeios de charrete. Era um pedido de casamento, sabíamos de antemão e tínhamos planeado o percurso. Por isso fui buscá-los ao restaurante e deixei-os perto do carro deles, com um ponto intermédio num parque agradável que tinha uma fonte para o cavalo beber enquanto faziam a sua coisa. Parecia bem planeado e ele estava pronto. Ela não estava. Quando ele a pediu em casamento, ela passou-se, começou a gritar com ele por lhe ter dito isto e pôde a ter envergonhado à frente de toda a gente, e depois foi-se embora. Vale a pena referir que o parque estava vazio, por isso as únicas testemunhas eram eu, de pé na cabeça do cavalo, prestando atenção ao cavalo e dando-lhe a privacidade que podia. E o cavalo, que não reparou em nada. Ele acabou o passeio comigo e eu não sabia bem o que fazer. Por isso, contei-lhe um pouco do passeio histórico que fazemos durante os turnos diurnos e deixei-o no carro dele. Ele foi muito simpático. Tudo aquilo foi surreal e... "Estás a envergonhar-me à frente de toda a gente." Tornou-se uma piada entre os condutores sempre que um de nós saía mais cedo de um sítio. História 80. Há cerca de 5 anos, estava a servir num restaurante turístico. Recebi uma chamada para uma reserva que incluía
Eu e o meu cão de serviço. Ok, não há problema. Até gosto dos one tops. Mesmo no Dia dos Namorados, normalmente são bastante simpáticos e só querem ser bem tratados, apesar de ocuparem uma mesa destinada a mais de 4 pessoas. Concordo em aceitar enquanto todos os outros empregados se queixam de que a reserva é só para um. Enfim, horas mais tarde entra uma mulher linda de morrer, com um homem adulto com uma máscara de cão e um fato de cabedal completo, com cauda de cabedal, a ser conduzido de 4 atrás dela. Ela dá o seu nome, que está na lista de reservas, e então a anfitriã simplesmente leva-a para a sua mesa. Eu dirigi-me a eles, sendo super profissional, estava tão pedrado que não me estava a incomodar. E esta mulher pede uns US$ 200 em aplicações aleatórias, entradas e uma garrafa de Merlot de alta qualidade. Claro que houve olhares, claro que outras mesas perguntaram ou reclamaram, mas ele era um cão de serviço tão bem comportado e eu nunca o mencionei ou fiz perguntas ou olhei fixamente. E não acredito que a senhora me tenha dado uma gorjeta de 100% em dinheiro com um brilho nos olhos quando saiu. 10/10 voltaria a servir-lhes. Não foi realmente um desastre no sentido tradicional, mas desastre na mesma. E história 81. E quando um homem tenta planear um pedido de casamento romântico para a sua namorada? Ele dá o anel à empregada para que ela o traga com um cheesecake. O casal está a divertir-se imenso, mas passado algum tempo, o homem começa a questionar-se sobre a sua surpresa. Ao virar a esquina, vê outra empregada colocar um prato pequeno, um cheesecake e um anel numa mesa diferente. Ouvem-se suspiros à volta deles e a mulher olha surpreendida para o seu amigo com lágrimas nos olhos. Ela diz que sim e estende a mão ao amigo. Ele está em choque e ainda está a tentar processar o que acabou de acontecer. Passado um momento, ele sorri e coloca o anel no dedo dela e toda a gente bate palmas. No final, o restaurante comprou ao primeiro homem um conjunto de anéis de noivado novinho em folha para a sua namorada. Escolha dele porque não queria estragar a felicidade do noivo do outro lado da sala. E ofereceu-se para comprar as alianças de casamento dele e dela também. O restaurante foi contratado para servir o casamento do segundo casal. Até hoje, ambos os casais estão casados e felizes. História 82. Não sou empregado de mesa, mas sou empregado de mesa num restaurante requintado. Fechamos às 22 horas nos dias de semana e este casal chega às 21h30 e pede o menu de degustação de 12 pratos, no valor de US$ 280 por pessoa. Passaram a noite a discutir, sentados lado a lado, o que era estranho, e só de olhar para eles percebia-se que as coisas não estavam a correr bem e que eram muito passivo-agressivos um para com o outro. Eu estava ali perto à espera e ouvi o homem começar a fungar e a baixar a cabeça e vi que estava a chorar. Ela pega imediatamente no casaco e vai-se embora, e o tipo fica sentado de cabeça baixa a olhar para o copo de vinho durante a meia hora seguinte, até o meu empregado me dizer para ir para casa. Além disso, ele deixou uma gorjeta de US$ 20 numa conta de US$ 640, por isso não se sintam mal por ele. História 83. Muito bem, tenho duas. O tipo Homem-Aranha 1 chega 2 horas antes de eles chegarem e reserva uma cabine para ele e para sua senhora. Feito. O meu homem sai e chega cerca de 30 minutos antes da hora marcada para ela chegar, e tem balões e um urso de peluche enorme. Finalmente ela chega, eles estão a comer e a beber, e tudo corre bem durante a refeição. Ela vai à casa de banho um pouco, o meu homem aparece enquanto eu estou a receber a conta e pede-me para usar o telemóvel dele para o filmar a pedir em casamento. Consegui uma boa filmagem de tudo, e até das outras mesas a bater palmas e a ficarem entusiasmadas por eles. Foi um momento agradável. O tipo dá-me o número dele e eu digo-lhe que envio o vídeo mais tarde, porque a recepção dentro do restaurante é fraca. Eles saem, eu pego na conta, 0,0 de gorjeta. Estava furioso. Esforcei-me ao máximo para que fosse a melhor refeição possível, porque sabia o quão importante era para o tipo, e ele simplesmente não me deu valor. Escusado será dizer que não lhe enviei o vídeo. 2. Estava a levar pão para a mesa e o cavalheiro da mesa estava vermelho de pancada, com uma veia gigante a sair da têmpora, e disse: "Não era suposto deixares que ele te desse no cu." Continuou a andar e deixou o pão noutra mesa. História 84. A minha primeira namorada da faculdade e eu fomos a um restaurante italiano perto da nossa faculdade.
Foi a primeira vez na minha vida adulta que levei uma rapariga a sair no Dia dos Namorados. Na pressa de me arranjar, esqueci-me completamente da carteira. Perguntei-lhe se ela não se importava de pagar a refeição. Envergonhado como tudo, recuei um pouco e pedi para falar com o gerente. Expliquei a situação ao gerente e ao maître, e eles observaram que se eu não voltasse, teria notícias do meu tio sobre o assunto. Aparentemente, eles sabiam exatamente quem eu era. O meu tio tinha servido as mesas ali nos seus tempos de faculdade. Saímos e fomos até a praia antes de eu a deixar no seu dormitório e voltar a correr para o meu para ir buscar a minha carteira e o livro de cheques, certificando-me de lhes deixar uma boa gorjeta por terem sido tão compreensivos. Não foi um dos meus melhores momentos. História 85. Trabalhava num restaurante de luxo na cidade. O Dia dos Namorados costuma estar sempre cheio. Nesse dia estavam 25 graus negativos e, por alguma razão, o aquecimento não funcionou. Todo o piso, cerca de 80 pessoas e, tanto quanto sei, mais de 100 no andar de cima, estavam a jantar com os seus casacos de inverno. Tivemos de fechar as portas principais para manter o calor. Foi uma noite brutal para servir. História 86. Servi as mesas no restaurante mais simpático de uma cidade mais pequena. Toalhas de mesa brancas francesas clássicas. Tenho muitas histórias de pesadelos de namorados. A pior foi a de um tipo que não parava de telefonar a tentar tornar tudo perfeito para o seu par, e disse que ia pedi-la em casamento. Ele tentou todos os clichês, como o anel na taça de champanhe, etc., mas a nossa gerência recusou e disse que não fazíamos esse tipo de coisas por razões de responsabilidade civil. O dia chegou e estávamos cheios e o casal em questão estava no melhor lugar nas traseiras do restaurante. Sem que nós soubéssemos, ele contrata um violinista que chega e começa a tocar, caminhando em direção à mesa deles. Via-se o horror e o alívio de todos os casais quando o violinista passava pelas suas mesas. O violinista chega à mesa dos casais e o tipo ajoelha-se e pede-a em casamento. A sua companheira parece chocada e depois grita: "Estás a brincar comigo? Este é o nosso terceiro encontro!" Ela sai então a correr do restaurante e o tipo senta-se com um ar chocado e abatido. O dono aproxima-se dele e diz-lhe para se ir embora e para não se preocupar com a conta. História 87. O casamento da minha mãe e do meu pai andava a lutar há anos. Isto foi mesmo antes de se divorciarem. A minha mãe queria levar-me a mim e ao meu pai a um restaurante simpático que abriu na cidade e que estava a ter um jantar especial de São Valentim com pernas de caranguejo à discrição. A minha mãe estava a comer a sua raiva. Prato após prato de patas de caranguejo, ela acabou por ser cortada pelo gerente. A minha mãe, claro, queixou-se de que era tudo o que se pode comer e foi-lhe dito que estavam prestes a esgotar e que ainda tinham de servir outros. História 88. Ok, esta foi uma catástrofe causada pelo pessoal. Tivemos uma festa de namorados no nosso restaurante de luxo. Havia um casal mais velho, provavelmente a matriarca e o patriarca do grupo familiar. Eram pelo menos 50 pessoas e estavam a divertir-se imenso. A meio do jantar de namorados foi anunciado que a mãe e o pai também faziam 50 anos de casados. Toda a gente começa a bater palmas e pedem-nos para trazer champanhe para a festa. Arranjamos várias garrafas e enchemos alguns flutes de champanhe, mas a mãe quer vinho tinto. Outro empregado, meu amigo, traz um copo de vinho e eu pego na garrafa de vinho. Quando o meu amigo vai pousar o copo, atrapalha-se com ele e começa a cair em direção à mesa. O copo caiu em direção à mesa e virou-se, mas o meu amigo pensou que o ia apanhar com o tabuleiro. O copo bateu no tabuleiro e na mesa ao mesmo tempo e, ao abaixar-se, explodiu. Foi o copo de vinho que se partiu mais louco que alguma vez vi. Havia vidro por todo o lado. Assim que disse: "Vamos buscar outro copo", reparei que a minha mãe estava a sangrar. Quero dizer, a sangrar profusamente. O copo tinha lhe batido na cara e no pescoço, e ela estava a sangrar muito. No início pensei que ia ficar tudo bem, mas passados alguns minutos tivemos de chamar a ambulância e levá-la para fora. História 89. Não era um empregado de mesa, mas éramos os clientes. A minha atual mulher e eu estávamos a fazer ceto no nosso primeiro dia dos namorados. Decidimos que os doces e brownies cetônicos seriam românticos e ainda estariam de acordo com a nossa dieta. Ambos nos desculpamos educadamente para ir à casa de banho várias vezes, para não tentarmos enojar-nos um ao outro.
Essa delicadeza rapidamente se desvaneceu quando ambos demos por nós a correr para a casa de banho sem tentar esconder o suor que se acumulava nas nossas sobrancelhas. Não só foi o nosso primeiro dia dos namorados, como também foi a primeira vez que passamos a noite a vomitar, ter diarreia violenta à vez no meu apartamento de casa de banho. História 90. Chegou um casal. Estávamos a servir camarões sem fim. 30 minutos depois de terem começado a jantar, estavam obviamente a discutir. A rapariga estava a chorar, por isso eu estava a tentar dar-lhes espaço. Mas o tipo não parava de me chamar para pedir mais camarão, com a namorada a chorar histericamente ao lado dele. Ele pedia rodada após rodada, enquanto a namorada só chorava. Eventualmente ela levantou-se e deixou-o lá, e ele ficou mais uma hora ou mais e continuou a pedir. História 91. Vi o outro lado. Há alguns anos vi uma empregada de mesa ter um colapso absoluto no dia dos namorados. Ela era a minha empregada de mesa nessa noite, embora o colapso não tenha acontecido na minha mesa. A empregada de mesa estava a ser muito estranha com a minha namorada e eu. Ela estava a sugerir garrafas de vinho de $150. Estávamos ambas na casa dos 20 e poucos anos e não tínhamos dinheiro para isso. E estava a dizer-nos como toda a gente no restaurante dava gorjetas de merda. Pedimos uma garrafa de vinho mais barata e um aperitivo, e ela trouxe-nos a garrafa de vinho fechada, sem copos nem saca-rolhas para abrir. 5 minutos depois de ter descido, começou a gritar com outro casal. Já vos disse que não podem usar cupons de desconto no dia dos namorados. Não vou tirar dinheiro nenhum da vossa conta. E saiu da sala de jantar. Fomos transferidos para outra empregada de mesa muito rapidamente, provavelmente em 5 minutos. E o gerente veio à mesa e deu a todos $15 de desconto na conta. História 92. Eu servia as mesas na faculdade e trabalhei no Cheddar's. Era mal gerido e os empregados de mesa eram 80% preguiçosos e 20% trabalhadores. O dia dos namorados era sempre uma azáfama. Eu tenho uma secção de cabines de um lado e uma das minhas colegas de trabalho, chamemos-lhe B, está do outro lado. Então eu estou a distribuir bebidas e comida como uma louca a tentar conter a maré de casais bêbados e ouço, oh, raios não, por trás de mim enquanto estou a receber um pedido. Viro-me e vejo uma mulher a atirar uma margarita cheia a B e a subir para cima da cabine para a tentar atacar. O namorado ou quem quer que fosse segurou-a. Nós chamamos a polícia, eles fugiram. Passaram-se uns dias e a notícia espalhou-se pelo trabalho. Aparentemente, a B tinha andado a dormir com o namorado da senhora que estava lá, e ela descobriu ao ver o telemóvel dele. O gajo não sabia onde a B trabalhava, por isso levou a mulher a comer fora no dia dos namorados e por acaso escolheu o mesmo sítio à mesma hora em que ela estava a trabalhar. História 93. Talvez não seja um desastre, mas um homem mais velho sentou-se com balões e flores. Perguntou se podia esperar que as suas acompanhantes chegassem antes de fazer o pedido. 10 minutos depois, volto a verificar. Ainda não está ninguém na mesa. Ele insiste que eles estarão lá em breve. Passam mais 10 minutos e não está ninguém. Finalmente, passados cerca de 45 minutos, volto a verificar que ele está a conter as lágrimas. Estou a pensar que alguém o deixou pendurado. Não, ele explica-me que tinha traído a mulher e que este era o seu último esforço para se reconciliar com as filhas adultas, as acompanhantes que ele estava à espera. Depois explica ainda que a amante também o deixou quando descobriu que ele era casado. História 94. A minha mulher e eu fomos jantar e o jovem casal na mesa atrás de nós estava visivelmente desligado. Não estavam a falar muito e evitavam o contato visual. No fim da refeição, levantaram-se e a rapariga disse em voz alta: "Esqueci-me de alguma coisa?" E sem perder tempo, o tipo disse: "Sim, a tua dignidade." E foi-se embora. Tornou o nosso dia dos namorados fantástico. História 95. Trabalhava numa pequena cozinha aberta com um fogão de 4 bicos e um aquecedor de massas. Tinha 15 lugares sentados à volta do bar. Ouvi um casal a conversar com a rapariga ao lado deles. Ela tinha levado uma tampa e era um primeiro encontro. Acabaram por jantar com ela e umas garrafas de vinho. Consegui ouvir todas as conversas, apesar de as pessoas pensarem que eu não conseguia. 100% ouvi-os convidá-la para um ménage à trois e ela dizer sim antes mesmo de ele acabar de perguntar.
Quando se estavam a despedir, pisquei-lhe o olho e ele deu-me o maior sorriso de merda que alguma vez vi. Os três eram estupidamente atraentes. Penso neles muitas vezes. História 96. Fui empregado de mesa no Red Robin durante 8 anos. Um tipo disse-me que ia pedi-la em casamento. Deu-me um anel e disse-me para o pôr no hambúrguer. Sugeri que o puséssemos no pão, por cima do palito que o segura, para que os condimentos não o estragassem. Ele disse, não, quero-o no hambúrguer. Resumindo, ela acabou por engolir o anel e o tipo teve de a levar às pressas para as urgências. Estavam com tanta pressa que não pagaram, e mais tarde ligaram para o restaurante a ameaçar processá-la porque ela tinha engolido um anel. História 97. Trabalhava num salão de eventos de um hotel a fazer catering. Fazíamos um jantar buffet de namorados todos os anos e atraía sempre o público sênior de alguns lares próximos. Havia muitos idosos viúvos a comer com uma fotografia do seu ente querido, e sempre um ou dois a ir-se abaixo. Era sempre um pouco triste e normalmente pedia para sair quando podia. História 98. Não era eu, mas um amigo meu era o tipo que se sentava na recepção de um daqueles sítios com classe para comer bifes. E era preciso fazer uma reserva com 1 mês de antecedência. No dia dos namorados, era com 3 meses de antecedência. Ele olha para ela enquanto ela sai com um olhar desanimado na cara. Mas depois diz literalmente, reservei isto com 3 meses de antecedência e são $75 para 2 jantares. Baixem no mais para mim. Ele então começa a comer 2 jantares de bife, sozinho, no dia dos namorados. História 99. Isto provavelmente não vai ser visto, mas eu costumava servir champanhe para as cápsulas do Cupido no London Eye. Cheguei ao topo com o casal, ele ajoelhou-se e fez um longo discurso, ela disse que não. Imediatamente, começou a chorar. Infelizmente, essa é a única altura em que as outras cápsulas conseguem ver a tua. As cápsulas de ambos os lados irromperam em aplausos visíveis. Tivemos mais 15 minutos agonizantes até voltarmos à plataforma. História 100. Não era empregado de mesa, mas sim ex-stripper. Estava a trabalhar nos dias anteriores ao Dia dos Namorados em Aceh. Cidade grande e festeira. Grande para despedidas de solteiro quando não vão para Vegas. Estava a dar uma lap dance a um solteiro. Ele ia casar-se no dia seguinte e estava a tentar viver a situação, dando-me todos os clichés e tudo o mais. Ele propôs-me porque era a sua última noite de solteiro. E eu disse logo, mas não te vais casar amanhã. Nunca tinha visto alguém ficar envergonhado e acabar com a sua alegria tão depressa. Espero que ela nunca se tenha casado com ele. História 101. Não sou eu, mas um amigo. Um casal chega a um daqueles restaurantes com um menu do Dia dos Namorados e lugares marcados. A meio do jantar, uma rapariga muito mais nova entra no restaurante, ignora a anfitriã e dirige-se diretamente para a mesa do casal. E já agora, o teste deu positivo. Bate com o que o meu amigo supôs ser um teste de gravidez na mesa e sai a correr. Escusado será dizer que o casal fugiu rapidamente do restaurante, com a mulher a chorar. E não pagaram a conta. História 102. O casal estava a discutir praticamente o tempo todo. Ainda não sei exatamente o que aconteceu, mas a mulher estava furiosa e o homem estava a tentar impedi-la de causar uma cena. Quando me aproximei da mesa, ela parou a meio da frase e disse-me que eles não sabiam o que queriam, por isso devia deixá-los em paz. Discutiram durante cerca de 20 minutos, enquanto eu e todos os outros empregados observávamos. História 103. Não sou empregado de mesa. Sou cozinheiro de linha, mas há uns anos tive um empregado que deixou cair uma travessa de cerâmica muito pesada na testa de uma mulher. Estas coisas pesam cerca de 5 kg, deixou-a completamente inconsciente, entornou o vinho e as águas por todo o lado, e a comida cobriu-lhe o vestido. O empregado desata a chorar. Metade da sala de jantar fica em silêncio e a outra metade tenta não se rir. Os paramédicos chegam. Afinal, ela tinha apenas um caroço na testa. O gerente manda-nos cozinhar e preparar uma refeição completa por conta da casa, com uma garrafa de vinho para levar para casa de graça. História 104. Não sou empregado de mesa, mas costumo conduzir cavalos e carruagens para casamentos, desfiles, etc. Um tipo pagou 1 hora de carruagem num dia de São Valentim e pediu a sua namorada de longa data em casamento, que se riu e disse que não. Foi a viagem de 30 minutos mais embaraçosa da minha vida de regresso ao celeiro. Tentei discreta e furiosamente enviar mensagens de texto aos colegas de trabalho para que retirassem as faixas de parabéns
E os balões que os pais dos rapazes penduraram depois de termos saído. Se gostaste desta história, subscreve o canal para não perderes novas histórias épicas do Reddit. Dá-nos um like, partilha uma tua opinião nos comentários e carrega no sino para te manteres atualizado com histórias novas. Vemo-nos no próximo vídeo.